Olá, meus amigos, uma boa noite a todos. Sejamos todos nós bem-vindos a mais um estudo da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nós vamos dar continuidade. Vamos só alinhar aqui, gente, antes da nossa oração. Nós estamos, esse é a terceira semana que nós estamos no capítulo que fala sobre o Cristo, né? No item 3, nós lemos o item 3, falta todo o item 4, confere? Hoje a gente vai fazer o item 4, confere? A gente vai precisar do Novo Testamento um pouco também. Então vamos orar? Que possamos nesse momento, respirando profundamente, unir os nossos pensamentos no Cristo Jesus, no nosso Mestre por excelência. Senhor da vida, hoje aqui na Terra, aqui no Brasil, as famílias se voltaram para um ser que nós aprendemos a chamar de mãe. É o momento em que homenageamos as mulheres que souberam e sabem se anular sem perceber que estão se anulando. As mulheres que se sacrificam sem identificar que estão se sacrificando. Porque quando envolve o sentimento do amor, o sentimento materno, não identificamos o sacrifício, apenas o amor em cuidar. E é a essas mães que se sacrificam diariamente para cuidar, para tratar, para educar, que nós elevamos o pensamento, Senhor. Para que no coração de cada mãe chegue a gratidão de cada filha. Seja a mãe que ainda está na terra, na luta diária. Seja a mãe que já retornou à pátria espiritual. Seja aquela mãe que já não tem mais força para se levantar de uma cadeira. Mas que todas as mães desse Brasil brasileiro possam receber nesse momento, aonde estiver, o consolo, o amparo e a nossa vibração de amor. E a nós, divino amigo, que aqui estamos convidados por Ti para bebermos mais uma vez dessa fonte pura que sacia nossa sede. Nós lhe agradecemos, Mestre, e te rogamos a presença dos amigos espirituais, conhecendo as nossas limitações, inclusive intelectual, que eles possam nos ajudar, a mim em particular, para que possa, Senhor, e para que possamos termos melhor compreensão do estudo dessa noite. Graça te damos, amor da vida e amor de nossa vida. Que assim seja. Vamos lá?
Esse último capítulo, gente, do item 4, que nós estamos falando do nosso Senhor Jesus, e esse item 3 nós passamos 2 domingos, porque a tia pegou no primeiro domingo o livro A Caminho da Luz, para a gente ter mais consciência quando a gente falar o nome Jesus, e para a gente entender o que é um Cristo. Na segunda semana, nós pegamos o livro A Gênese, de Allan Kardec, também falando sobre o nosso Senhor Jesus. E hoje nós vamos pegar um pouco do Evangelho de João, tá bom? Vamos lá então? Vamos ver se a gente dá conta? Então vamos lá. Capítulo 1, item 4, o Cristo. Mas o papel de Jesus não foi o de um simples legislador moralista. O que o professor Allan Kardec está falando? Legislador é aquele que traz leis. E Jesus disse, um novo mandamento vos dou, né? Então ele veio trazendo novos caminhos, nos trouxe várias novas lições. Ele estava inserido em uma sociedade patriarcal, uma sociedade que valorizava muito mais a letra do que o espírito, uma sociedade hipócrita, onde se estudava, comentava, discutia muito tempo, isso era muito característica do farisaísmo, pegava um texto, poucas palavras e passava às vezes horas e horas discutindo aquele assunto, mas que na teoria não se vivia absolutamente nada. Então Jesus chegou nessa época, e que ele foi de frente e bateu de frente com tudo isso. E aí ele trazendo novas lições. Não foi o sábado, o homem que foi feito para o sábado, foi o sábado que foi feito para o homem. Nos ensinando a amar os nossos inimigos, enquanto a lei dizia que deveríamos odiar o nosso inimigo. Então, eram várias lições, mas diz o professor Allan Kardec, ele não foi só um legislador moralista. Ele não foi só isso, porque ele viveu. Ele não falou, ele viveu. Sem outra autoridade que a sua palavra. Ele veio dar cumprimento às profecias que haviam anunciado o seu advento, a sua chegada. Então é por isso, meus irmãos, que às vezes a gente olha assim a vida de Jesus, poxa, mas Jesus sofreu tanto. Ele sofreu porque ele escolheu. Era necessário. Porque como ele veio para um planeta de provas e expiações, como ele veio para um planeta onde tem espíritos vinculados realmente ao processo da expiação e ao processo da dor, se ele viesse falar de tudo que ele falou, sem nenhuma dificuldade, como um rei, cercado de servos, não faltando nenhuma necessidade financeira, não tendo que trabalhar, não ia ter muito sentido as lições dele, entendeu? Porque diz, Jesus não sabe nem o que é dificuldade, ele nunca teve dificuldade, ele nunca soube o que foi pegar numa enxada, ele nunca soube o que foi ser traído pelos amigos, ser abandonado, ele não sabe o que é carregar uma cruz, ele não sabe o que é levar umas chicotadas, não ia fazer sentido. Então Jesus veio trazer o evangelho vivendo. Então ele mergulhou, ele entrou na carne, né? E se predispôs realmente a viver como qualquer um de nós aqui, a nível de dificuldades, todas as dificuldades. Todas as dificuldades. E ele, ele dissesse assim, olha, eu vou mostrar para vocês como é que se faz em cada situação. É isso que a gente está lutando para aprender. Porque nós temos uma facilidade muito grande para amar quem nos ama, né? Normalmente, para amar quem faz tudo do jeito que a gente quer. Mas amar a quem discorda da gente, a quem não faz do jeito que a gente quer, a quem nos maltrata, nossa, isso é muito difícil. Isso ainda é um desafio muito grande para a gente, né? Essa é a lição da renúncia. A renúncia é, eu tenho todo o direito, mas eu me calo e continuo fazendo. Essa é uma das aulas mais difíceis para a gente, porque mexe com a vaidade da gente, mexe com o orgulho da gente. Poxa, por que estão fazendo isso comigo, né? E isso é orgulho aí sendo cutucado, né? Jesus veio dar cumprimento às profecias que haviam anunciado o seu advento.
Sua autoridade decorria, a autoridade de Jesus, da natureza excepcional do seu espírito e da sua missão divina. A autoridade de Jesus não era porque ele era um rei, ou não era porque ele era prepotente, falava firme, ou ele vomitava intelectualidade. Não, não era. A autoridade dele decorria da natureza excepcional do seu espírito. A natureza dele é divina. Então, o nosso Senhor Jesus, ele é, quando a gente diz ele é o irmão mais velho, porque na construção do planeta, Jesus era um Cristo já, tá bom? O que caracteriza a natureza excepcional de um espírito? A sua capacidade de amar. A gente tem que entender que a evolução, ela está ligada na capacidade de amar. Quanto mais a gente ama, e eu não falo do amor desse, se tu me faz bem eu te amo, se tu me faz mal eu te odeio, né? Então isso não é esse amor. Então quando a gente chegar naquela capacidade de amar, apenas amar, ou seja, não sabe fazer mal a ninguém, não sabe dizer uma palavra mal posta, esse é o nível do amor, né? Então quando a gente chega aí nesse nível de amor, isso fala da nossa evolução moral. Ai, tia, mas é difícil. Sim, realmente é muito difícil para nós que somos espíritos que lutamos com a vaidade e com o orgulho e com o egoísmo. Toda vez que mexe no orgulho, a gente tem um chilique, né? O que caracteriza uma maturidade moral? Eu exponho o meu ponto de vista, você expõe o seu ponto de vista. E onde está a minha evolução? É eu respeitar o teu ponto de vista e você respeitar o meu ponto de vista. A partir do momento que eu quero impor a você o meu ponto de vista, isso mostra a minha inferioridade moral. Então, para você ver como nós estamos longe, né, desse processo. E o que é eu querer impor meu ponto de vista? Eu estou sendo movido por quem? Pela tal vaidade. Vocês conhecem ela? Sua autoridade, então, decorria da natureza excepcional do seu espírito e da sua missão divina. Veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, e sim no reino dos céus. Então, a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, e sim no reino dos céus. Eu posso colocar assim, essa fala de Kardec: a verdadeira vida não é a vida externa, que é transitória, é a vida interna do reino de Deus. Tia, troca em miúdos isso pra gente, tia. Destrincha isso daí, tica esse peixe pra gente entender isso. Então vamos filosofar um pouco, vamos pensar, vamos refletir. A verdadeira vida não é essa que a gente traça diariamente. A gente só pensa em trabalhar para ter dinheiro, construir uma casa, comprar um carro, fazer viagens, comprar roupa, maquiagens, fazer cirurgias plásticas, exercitar bastante o corpo, namorar, casar, ter filhos. Ok? Isso aí seria o quê? A verdadeira vida não é que transcorre na terra. A verdadeira vida, ela é a que transcorre no reino de Deus. Aí você diz, no reino de Deus, então eu vou ter que esperar desencarnar para me poder viver essa vida? Não. Quando a gente fala em vida, a gente está falando em atividade. Reflete comigo, eu estou falando em atividade, em movimento. O contrário de vida é morte, então morte é inatividade. Então, muitos de nós estamos vivendo uma vida externa, mortos, ou seja, sem uma atividade moral. Mortos em espírito, porque todo dia a gente sai de casa e volta sendo a mesma pessoa. A gente não deu uma pernadinha de evolução moral. Logo nós estamos mortos, entendeu? Então é uma vida que não é vida. Porque o propósito da encarnação é eu evoluir.
Se eu estou estagnada, parada, eu estou morto. E quando ele diz que a verdadeira vida é no meu mundo íntimo, ai, tia, então como é que é isso? Então, no reino de Deus, no meu mundo íntimo, porque a gente já sabe que o reino de Deus é o sentimento, é o coração do homem. Então, o que seria eu estar vivo? Eu vivo a vida do mundo e recolho todos os materiais desse mundo para trabalhar o meu mundo íntimo. Aí eu estou viva. Aí eu estou dentro do reino de Deus, trabalhando o meu mundo, me moralizando. Então, de repente, eu estou na minha vida, porque eu não vou conseguir trabalhar meu mundo íntimo sozinho dentro dele. Eu preciso viver a vida e trazer para dentro de mim para fazer o movimento. Então, se de repente alguém pisou na minha unha encravada, que dói. O que seria isso, a unha encravada, tio? É alguém cutucar na nossa ferida íntima. É alguém cutucar naquilo que mais me incomoda. É alguém falar algo que me tira do sério. Essa é a unha encravada. E todos nós temos algumas unhas encravadas. A gente tem alguns assuntos dentro da gente que a gente não quer discutir. A gente não quer que ninguém mexa nisso. A gente não quer que ninguém discorde disso. Então, essa é a unha encravada. E aí aparece alguém e cutuca essa unha encravada. Qual seria realmente o meu movimento? Agora é hora de eu pegar esse material e trabalhar o meu mundo íntimo. Esse é o nosso trabalho, né? Trabalhar aqui dentro, para que a gente possa, nesse reino de Deus, aprimorar e crescer como espírito. Por isso é que ele fala, veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, e sim no reino dos céus. Jesus veio nos ensinar o caminho que conduz a esse reino e os meios de eles se reconciliarem com Deus e de pressentirem esses meios na marcha das coisas por vir. Gente, que lindo. Jesus veio. Aí eu gosto de pegar aqui o Evangelho de João, capítulo 10, versículo 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Eu sou a porta. É por isso que o professor Allan Kardec diz assim, Jesus é a porta e o Espiritismo é a chave para abrir essa porta. Não existe vida na Terra. Vida. Você já sabe o que é vida e o que é morte. Nessa concepção que a gente já falou de evolução. Não existe vida na Terra sem Jesus. Ninguém evolui se não entrar por essa porta. Vamos trocar a miúdo? Ninguém evolui sem viver o amor. Porque todas as lições do nosso Senhor Jesus foi para ensinar a amarmos uns aos outros. Esse é o trabalho. E é isso que a gente tem dificuldade, né, de amar a quem não me trata do jeito que eu gostaria de ser tratado, entendeu? Então ele diz, eu sou a porta. Isso está no Evangelho de João. E é isso que o professor Allan Kardec fala aqui, olha. Veio ensinar-lhes o caminho que conduz a esse reino. E ele veio ensinar só com palavras? Não, vivendo. Os meios de eles se reconciliarem com Deus. De nós nos reconciliar. Sim, reconciliar. Porque nós estamos afastados de Deus. Nós estamos sendo rebeldes realmente com a lei de Deus já faz muitos séculos. Há milênios nós estamos de mal com Deus. E nós precisamos nos reconciliar com Ele. Por isso que o Kardec colocou a palavra reconciliar. E esse trabalho de reconciliar é assim, você volta, reconhece o seu erro, diz assim, eu errei, pisei feio na bola e agora eu quero corrigir. Isso é se reconciliar. Ninguém se reconcilia chegando lá e diz, olha, mas tem que ser do meu jeito. Não, isso não é reconciliação. E o processo, por exemplo, a gente vai pegar André Luiz, que estava ali naquele sofrimento, na hora que ele realmente reconheceu o seu erro,
que ele se ajoelhou e que ele chorou, naquele momento ele se reconciliou. Porque a reconciliação exige um reconhecimento do meu erro, né? Veio ensinar-lhe o caminho que conduz a esse reino e os meios de eles se reconciliarem com Deus e de pressentirem esses meios na marcha das coisas por vir para a realização dos destinos humanos, né? É o ato de fazer e saber que no futuro o que vai prevalecer é Jesus. Entretanto, olha que interessante, não disse tudo, limitando-se a respeito de muitos pontos a lançar o germe da verdade que, segundo ele próprio declarou, ainda não podiam ser compreendidos. Então a gente vai ver, gente, no encontro do nosso Senhor Jesus, ele não pôde falar muito, não tinha, gente, como falar. Por exemplo, quando ele fala para o doutor da lei que o homem teria que nascer de novo. E aí o doutor da lei perguntou como é que ele poderia nascer de novo, tendo que entrar de novo na barriga da mãe. Aí Jesus respondeu para ele assim, olha, se você, que é doutor, não consegue entender as coisas da terra, como é que você quer que eu te explique as coisas do céu? Então, como falar naquela época detalhadamente sobre a reencarnação? Eles tinham sim uma ideia, porque quando eles perguntam de Jesus se Elias já tinha voltado, poxa, Elias viveu mais de quase 1000 anos antes de Jesus Cristo, o profeta Elias. Então a gente vai parar para pensar, por que eles perguntavam se Elias tinha voltado? Aí Jesus responde, Elias já voltou e vocês não reconheceram. Então, novamente a gente vê a reencarnação. E tem também uma outra passagem que Jesus pergunta assim, o que os homens dizem de mim? Uns dizem que tu é Elias, outros dizem que tu és Jeremias, ou um dos profetas. Então, todos os profetas já tinham vivido. E eles achavam que Jesus seria ou Jeremias, ou Elias, ou um dos profetas. Aí é quando Jesus devolve a pergunta e diz, e vocês, né, os discípulos, o que vocês dizem de mim? Aí quando Pedro vem com aquela frase, né, tu és o Filho de Deus vivo. Aí Jesus olha para ele e diz, bem-aventurado tu és, Pedro, porque é Simão Bar-Jona, né, Simão filho de Jona. Bem-aventurado tu és, Pedro, porque não é a carne e nem o sangue que te revelam, mas é meu Pai que está no céu. Mostrando que essa fala de Pedro não era da cabecinha de Pedro. Pedro estava sendo inspirado por Deus nosso Pai quando respondeu, tu és o Filho de Deus vivo. Então a gente vai identificando várias lições do nosso Senhor Jesus em que ele deixou um manto, porque não iam dar conta de aprender. Da mesma forma, quando ele vai levantar Lázaro do sepulcro, e ele diz, Lázaro não morreu, Lázaro dorme. Como é que ele ia explicar? Jesus sabia, mas como é que ele ia explicar que estava ali no processo de catalepsia? A humanidade estava na idade certa para receber Jesus? Aí, poxa, gente, isso é uma pergunta que não cabe. Como é que a gente pode imaginar que Jesus veio e veio na hora que não era adequada? Ele é o Cristo. Quando ele chegou, há 2000 anos atrás, a humanidade daquela época estava com capacidade já para entender o que ele trouxe, as lições que ele trouxe. Se não atendemos, se não aceitamos, foi por opção e não por incapacidade de compreensão. Então, capacidade tínhamos e temos, mas ainda hoje relutamos contra as lições de Jesus, mesmo ele falando que ele é a porta, tá bom? Entretanto, não disse tudo, limitando-se a respeito de muitos pontos. Então, muitos pontos não foi falado. Não dava.
Ele veio ensinar o movimento de relação uns com os outros. Ele veio ensinar a perdoar. Ele veio ensinar a não revidar. E ele veio ensinar a fazer o bem, a acolher, né? Então foram essas lições básicas, simples mesmo, de relação, e que até hoje a gente tem muita dificuldade de viver. A lançar o germe de verdades que, segundo ele próprio declarou, ainda não podiam ser compreendidas. E isso a gente vai encontrar onde? No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15 e 27. Bora lá? Vamos ver o que João escreveu nessa fala de Jesus? João é um evangelista amado, né? Olha lá, eu adoro isso aqui. João capítulo 14, versículo 15. Se me amais, observareis meus mandamentos, e rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Paráclito, outro Consolador, para que convosco permaneça para sempre o Espírito da verdade, que o mundo não pôde acolher, porque não vê, nem o conhece. Vós o conheceis. Gente, eu leio isso aqui e me emociono, porque é Jesus falando dele, que ele se apresenta como Espírito de verdade. Quem foi que conseguiu reconhecer Jesus como o Espírito de verdade, como Cristo naquela época? Nem hoje. Temos irmãos dentro da doutrina espírita, e quando a gente fala isso, a pessoa, não, o Espírito de verdade não tem nada a ver com Jesus. Não estudou Kardec, não estudou o Missionário da Luz. Se não me falha a memória, no Missionário da Luz é que Alexandre cita Jesus como o Espírito de verdade. Essa dificuldade que nós temos de aproximar Jesus da gente. A gente insiste em colocar Jesus no crucifixo. A gente insiste em colocar Jesus no madeiro e que ele fique lá e que é distante, que ele está preso. A gente tem dificuldade de ver um Jesus sorrindo. A gente tem dificuldade de ver Jesus dentro de um hospital. A gente tem dificuldade de ver Jesus dentro de uma escola, dentro de uma empresa. A gente tem dificuldade de ver Jesus acolhendo na rua. As obras de André Luiz nos mostram algumas vezes o Cristo descendo em zonas infernais para auxiliar os seus irmãos. Então não pensa num Jesus inativo. Jesus está ativo, em movimento, em todos os lugares. Porque quanto mais ama, maior a sua capacidade de trabalho, maior a sua capacidade de devoção, maior a sua capacidade de auxílio, e menor a sua capacidade de repouso. Para que convosco permaneça para sempre. Você fala, tia, como é que pode permanecer para sempre? Como é que Jesus pode permanecer para sempre comigo? Você imagina Jesus ao meu lado? Isso quer dizer Jesus comigo sempre? O que eu posso dizer Jesus sempre comigo? Jesus vivo em mim. Jesus vivo em minhas atitudes. Por isso é que ele disse, quando tu fizeres a um desses pequeninos, e qualquer um de nós somos pequeninos, é a mim que tu estás fazendo. Então, toda vez que a gente vive o Evangelho, Jesus está vivo em nós. Ele está conosco. E quando eu não vivo Jesus, Jesus está morto em mim. Entende? Ficará eternamente convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pôde acolher. Nós acolhemos Jesus? Não, nós crucificamos. Nós crucificamos. Porque permanece convosco e em vós será. E ele diz, não vos deixarei órfãos. Eu virei a vós. Ai, chega, emociona, né? Ninguém está órfão. Ainda um pouco e o mundo não mais me verá. Mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. E ele falando aos discípulos. Eu vivo. Então,
Jesus vive em mim. Jesus vive em ti. Mas nem todos Jesus vive. Então, esse é o convite. Muito linda essa passagem, né, gente? E aí, para finalizar, a gente finaliza aqui com Kardec, quando ele diz: com Deus e de pressentir esses meios na marcha das coisas por vir, para a realização dos destinos humanos. Entretanto, não disse tudo, limitando-se a respeito de muitos pontos, a lançar o germe de verdade. O germe é algo que vai se desenvolver ainda. De verdades que, segundo ele próprio declarou, em João capítulo 14, versículo 15 a 27, ainda não podiam ser compreendidas. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos explícitos. Então, o que ele falou lá para o doutor da lei? Se tu que é doutor da lei, é doutor em Israel, não consegue entender as coisas da terra, como tu queres que eu explique a do céu? O homem tem que nascer da água e do Espírito. Aí o povo achou que a água era dar um mergulhão na pessoa e a pessoa renasceu e é outra pessoa depois da água que caiu que mergulhou. Quando a gente reencarna, a gente mergulha no líquido amniótico. Quando eu, espírito, me acoplo na primeira célula, na fecundação ali, é o momento da concepção, ali eu, espírito, me acoplo naquela célula. E vivendo aquelas experiências nas células. E o tempo que o feto fica ali dentro do líquido amniótico? Na água. Então a água dentro do judaísmo representa a matéria. Não é o banho que tu toma. Ah, mas João Batista batizava, sim. E o que vem depois de mim não vai batizar com água, não. É em espírito. Eu batizo com água, mas quem vem, que é o Messias, que ele era o precursor, ele estava avisando a vinda do Messias. Então a gente não pode se iludir. Isso era um símbolo. Era um símbolo. Então, reencarnação, nascer de novo. Essa é a única forma de nós termos a maturidade para identificar o reino de Deus e trabalhar o reino de Deus dentro da gente. Só nesse processo da reencarnação, em que nós vamos evoluindo. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos explícitos. Para apanhar o sentido oculto de certas palavras suas, era necessário que novas ideias e novos conhecimentos lhe trouxessem a chave. Aí é por isso que o Kardec usa, que Jesus disse, eu sou a porta. Aí Kardec disse, e o Espiritismo é a chave para abrir essa porta. Porque Jesus disse assim, se a tua mão for motivo de escândalo, corta ela e joga no fogo. Pelo amor de Deus, e agora? Como é que faz isso? Ia ficar todo mundo sem mãos. Então, o Espiritismo é a chave. Ele vem nos ensinar a abrir essa porta para compreender que é preferível entrar sem um braço, sem uma perna, sem os olhos, sem a fala, sem a faculdade de ouvir, às vezes até sem a faculdade de pensar. É preferível que eu entre sem isso a ter que perder toda uma encarnação e perder a minha própria alma. Então, por isso, bem-aventurados os aflitos. Entende, gente? Então, era esse. Então, eu precisava do Espiritismo para entender essa fala de Jesus, mostrando que é um processo expiatório. Lembramos vocês do livro Ação e Reação de André Luiz, de um caso lá muito particular, bem peculiar mesmo, de um irmão. A mãe desencarnou, o pai já ali envelhecido, doente,
tinha 2 filhos. Eu sempre conto essa história porque foi uma das que marcou realmente para mim. E o outro era doente mental. E o outro era saudável. Quando o senhorzinho, o pai, morreu, ele deixou muito bem elaborado o testamento, porque ele conhecia os 2 filhos. Sabia que o aparentemente normal era bastante esbanjador. E não deu outra. O pai desencarnou, ele acabou torrando todo o dinheiro dele. Então ele ficou de olho no dinheiro do irmão dele, que era doente mental. Mas ele só podia assumir isso mediante a morte do irmão. Então ele tinha que fazer algo muito dissimulado, né? Então ele começou a deixar a porta do quarto do irmão aberta para o irmão ficar a noite inteira rodando em torno da fazenda. Assim, muito frio, ele poderia pegar uma pneumonia e talvez ir até a óbito. Mas o irmão era muito forte de corpo. E o tempo estava passando. E aí ele decidiu matar o irmão. Pegou uma estaca, abriu a cela de 2 escravos, pediu que os escravos fugissem. Os escravos não entenderam nada, mas porta aberta, eles fugiram. E com essa estaca ele foi e matou o irmão. E ficou subentendido que os escravos tinham matado o irmão e logo depois, por isso a estaca, e logo depois fugiram. Ninguém aqui na Terra descobriu esse criminoso. Ele nunca pagou naquela encarnação. Mas ele desencarnou, sofreu muito, muito. Então, como ele não valorizou a família, numa nova reencarnação, ele teve como mãe que pariu uma prostituta, e essa prostituta abandonou essa criança no orfanato. E já começou a espiar, sim, porque outrora ele teve uma família, mas ele não soube valorizar. Então, nasceu sem a família. E esteve nesse orfanato até a sua maioridade. Quando chegou à maioridade, não podia mais ficar no orfanato. Foi atrás de trabalho, muita dificuldade, e conseguiu de vigia noturno. E ele passava a noite inteira rodando no prédio. Lembra lá do irmão dele? Que ele deixava o irmão ficar rodando à madrugada, e ele rodava na madrugada. E justamente nisso ele acabou pegando uma pneumonia. E foi internado e estava ali abandonado como indigente. Depois acabou adquirindo a tuberculose. E André Luiz diz: nos pulmões do seu irmão as estacas. E aqui ele expia através dos bacilos. Então, é isso, a doutrina ela vem explicar que uma reação é resultado de uma ação, seja por bem ou seja por mal. E a fala de Jesus: Pedro, embainha a tua espada, porque quem com ferro fere, com o ferro será ferido. E o Espiritismo é a chave para abrir essa porta. E essas ideias não podiam surgir antes que o espírito humano houvesse alcançado um certo grau de maturidade. A ciência tinha de contribuir poderosamente para a eclosão e o desenvolvimento de tais ideias. Por exemplo, quando a gente fala de fluido, você imagina Jesus falar de fluido há 2000 anos atrás. Então, quando o Espiritismo chegou, nós já tínhamos passado por Mesmer, já estávamos ali atuando e aprendendo sobre os magnetismos, sobre o fluido magnético. Então, foi muito mais fácil de compreender. Então, era necessário que a ciência desse um passo na evolução para que o Espiritismo pudesse chegar. Então, o Kardec conseguiu entender perfeitamente, apesar de ser um espírito que foi programado realmente para ser o codificador da doutrina, e graças a Deus ele não falhou. E ele tinha estudado com Mesmer. Então, ele era um homem capacitado para interrogar os espíritos.
Então, nós precisamos dessa evolução da ciência para que a doutrina pudesse tomar o corpo, para que nós pudéssemos compreender. Por isso, ele finalizar aqui dizendo assim, ó: um certo grau de maturidade. A ciência tinha de contribuir poderosamente para a eclosão e o desenvolvimento de tais ideias. Era preciso, pois, dar tempo à ciência para progredir. Acabou, gente. Foi bom? E a próxima semana, se Deus nos permitir, iremos falar sobre o Espiritismo, a terceira revelação. Então vamos orar, gente. Que a tua paz, Senhor, possa nos envolver a todos nós. Acalmar a nossa alma, fortalecê-la para a vida, para o cotidiano. Que possamos, Senhor, acionar a vontade firme, a coragem, porque o verdadeiro cristão tem que estar sempre revestido da armadura da fé com o Evangelho. Obrigada, divino amigo, por mais esse encontro, por mais essa oportunidade. Obrigado, Senhor, por cada irmão aqui presente, vibrando e emanando sua luz. E agradecemos a todos os amigos espirituais que aqui estão, nos inspirando, nos segurando, nos fortalecendo para o trabalho e o estudo que o Senhor nos confiou. Graça te damos, amor de nossa vida. Que assim seja.